O jardineiro cultivava com muito amor todas as flores e conversava carinhosamente com todas elas. Certo dia, ele resolveu fazer uma reunião na tentativa de compreender o comportamento de cada uma e teve uma agradável surpresa. Qual seja ela, né? A primeira a se apresentar foi a Margarida, que se levantou e saudou os colegas dizendo... Não. Como é essa música? Quem pode ajudar? Quem pode ajudar? Estou aqui. Também quero viajar nesse balão. O encontro prometia... Tem Super Fantástico? O encontro prometia ser bastante animado. Um dos participantes já havia demonstrado interesse por uma certa flor. Era o cravo. Ao ser solicitado, sem pestanejar, saiu rodopiando e cantarolando. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. A rosa, ao ouvir a declaração de amor do cravo, ficou mais vermelha ainda e muito emocionada respondeu: bora? Sou rosa vermelha, meu bem querer, beija-flor, sou tua rosa, e de amar-te até morrer. A reunião continuava com todos querendo se apresentar da melhor maneira possível. Chegou a vez da orquídea, que também quis manifestar sua satisfação em participar da reunião e cantou. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você, e as mesmas emoções sentindo, são tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Todo mundo queria expressar de alguma forma a alegria do encontro. Foi quando a Violeta manifestou o seguinte pensamento de Guimarães Rosa. Quem pode ajudar a Violeta? O Senhor me vira e veja o manifestante bonito do mundo. É isto, que as pessoas não são sempre iguais. Não houve determinadas, mas que elas estão sempre mudando. É o que a vida se ensina. É isso mesmo. Também, como é a nossa aqui? A nossa, a nossa Hortência, foi a Hortência agora? Não. A Hortência também quis mostrar o seu talento artístico cantando, mas só sabia dizer isso. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Olhando ao redor, viu-se de longe Altaneiro, o girassol, que acompanhava as apresentações observando e pensando como poderia manifestar-se para os colegas. Decidiam então dizer a seguinte frase. Bora juntos? Sempre que nos reunimos, nossa amizade fortalece e o néctar que produzimos dá a melhor qualidade ao mel. O Jasmim já estava inquieto, queria cantar, mas não sabia. Então, feito moleque sapeca, convidou, olha, a todos para cantarem bem alto. Vamos lá? Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será,
mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Pronto, sejamos bem-vindos todos, né? Qual é a nossa agenda? Como o mote dessa reunião é uma viagem aí de trem, né? Então, aqui a gente está na estação, numa estação presencial. O que é que nós vamos ter dentro dessas estações, né? Nessa viagem? O acolhimento, né? Já tivemos. A estação 2, vamos pensar um pouquinho sobre o objetivo e a dinâmica da formação, problematização dos desafios da área, sobre os conceitos-chave do DCRB. Na estação 3, educação escolar no território, o que dizem os indicadores educacionais do município, desafios pedagógicos no contexto da escola e da sala de aula, articulação entre desafios, competências e habilidades à luz do DCRB. Pensando nisso, nós vamos aqui olhar um pouquinho para nossa área. E aqui tem um desafio, gente. O desafio ao longo da formação e do curso, e hoje especificamente, é nós pensarmos como área. Naturalmente ou normalmente, nós pensamos muito em caixas. Cada um pensa na sua caixa. O nosso desafio aqui é pensar como área. Como é que a gente pensa área de linguagens e como é que a gente se organiza para a articulação dessa área, né, lá na nossa escola. Então, a gente já vem de um movimento aí com muitas pessoas na Bahia inteira, em muitos NTS. Ora, salas muito cheias, ora, como hoje a gente tem aqui, né? Mas a discussão ela está sendo aí ampliada e já vem desde o momento que vocês adentraram a esse curso, né, com essa carga horária que vocês já fizeram lá. Para que a gente possa entender um pouco e começar a pensar como área, precisa a gente pensar quais são as competências da área. Quais são as competências da área? Então, primeiro, compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural da natureza dinâmica. Reconhecê-las e valorizar como formas de significação da realidade e expressão da subjetividade e identidades sociais e culturais. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagens artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. É bem importante que vocês entendam a organização da área de linguagem. Então, a gente tem um bloco de competências e depois a gente tem as habilidades que são específicas, né, descendo ali para cada componente. Então, é bem importante que a gente compreenda isso, porque eu vou mostrar daqui a pouco por quê. Porque nós vamos articular uma proposta escrita, né, que faça sentido a execução na escola e para isso a gente vai precisar articular tanto essas competências quanto as habilidades, né, da área, para que esse documento seja um documento da área e não apenas do componente. A gente tem mais algumas, que é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro, promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. Desenvolver o senso estético. Observem que em cada competência você vai vendo que o seu componente ele vai estar presente nessas competências. Isso, exatamente. Desenvolver senso estético. A gente já pensa quando, em quem, né? Não só em arte, mas também quando a gente aprecia textos, né? A gente, na literatura, nas leituras que nós fazemos, tem também essa apreciação do senso estético. Fruir, respeitar as diversas manifestações artísticas, culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade. Uma outra, compreender e utilizar, foquem nessa aqui, por favor,
compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, né? Para se comunicar por meio das diferentes linguagens, mídias e produzir conhecimento, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. E aqui eu tenho uma pergunta importante para vocês, né? De que maneira, né, nós que somos da área de linguagem, não vamos pensar nos outros colegas, né? A gente tem, infelizmente, um negócio de pensar, não vamos pensar aqui, nós que estamos aqui pensando e aprendendo sobre, trocando experiência. Uma das competências, todas elas são importantes porque elas vão permear toda a nossa área, né? E aí depois nós vamos para as habilidades, né, que são ali dos nossos componentes. Mas eu queria pensar um pouquinho. Nós passamos por um movimento de pandemia, estamos nele, né? E a gente teve aí que se reinventar dentro de um processo de ensinar, né? Criando as condições por meio da tecnologia. Quando veio para o presencial, qual era o sentimento que a gente escuta dos professores? Graças a Deus esse negócio acabou, né? Vamos voltar para o nosso normal da nossa aula. Vamos voltar para o nosso mundinho. E aí, a pergunta que eu faço é, como que a gente lida com os meios e as ferramentas virtuais tecnológicas, né? Considerando que é uma competência da área de linguagem. Como que nós estamos lidando com isso, uma vez que nós nos sentimos até reconfortados quando nós não tivemos que dar mais uma aula via Meet ou uma outra plataforma, né? Como é que a gente pensa sobre essa competência? Oi? Eu acho que deveria também continuar, por exemplo, para levar para a criança vídeos, a escola não tem material, mas está funcionando os vídeos, mais conteúdo, né? Eu acho que deveria complementar, continuar. Eu acho que a tecnologia veio para ficar e quanto mais rápido a gente sair da zona de conforto e se adaptar a ela vai ser melhor. E eu estou dizendo isso porque eu tenho um exemplo muito bonito lá na escola. A professora está perto de aposentar e ela não tinha habilidade nenhuma. Quando chegou a aula online, ela ficou desesperada. Aí o que nós fizemos? Juntamos aqueles que sabiam que tinham uma habilidade maior, aí começamos a fazer cursos entre a gente, para poder a professora se adaptar. E agora, na terceira unidade, a professora fez, essa professora que não tinha habilidade nenhuma, trabalhou com podcast com os alunos dela, de língua portuguesa. Muito bom. Então, assim, acho que é o momento da gente pensar que a tecnologia é algo bom e não ruim. É algo que tem que estar presente na sala de aula, porque ela está presente fora. Nossos alunos são mais práticos e habilidosos do que nós. Sim. Com elas, então a gente precisa se atualizar. É necessário isso. Então, a visão da tecnologia, para mim, é uma visão muito boa. Quando você... Ninguém domina a tecnologia, ainda mais eu tenho 54 anos, então a gente tem mais dificuldade ainda. Meu neto com 12 tem muito mais habilidade do que eu. A nossa geração não é nativa digital, né? Então a gente tem aí os nossos enfrentamentos, as nossas lutas, só que assim, o que precisa estar aberto é um campo do desejo de aprender, né? Tem uma resistência também muito Sim. grande da gente frente à tecnologia. Uhum. Porque também achei esses dois aspectos, né? Essa resistência, que muitas vezes a gente não tem habilidade e resiste, né? E se fecha e não quer descobrir também. E como utilizar isso, né? Para que não seja apenas uma aula expositiva. Isso. Porque assim, não adianta também você ter todos os recursos tecnológicos e sua prática não mudar com aquilo. A abordagem é a mesma, né? Por exemplo, logo no início da pandemia, que todo mundo desesperado, eu via muito, por exemplo, você produz, você digita um texto, uma atividade e tal. Eu via das pessoas, alguns colegas, não é para falar dos colegas, mas Sim. uma prática que eu percebia que eu achava estranho,
digitar a atividade e tal, imprimir e depois tirar a foto e enviar para o aluno. Porque, exatamente. Sentido, porque É. você já não envia direto aqui. Uhum. E por que não pode ser um Google Docs, né? Por que precisa ser? Mas isso aí revela o quanto nós sabemos sobre, né? Fazer sobre, porque tem uma questão que não é só não querer, é uma questão de não saber fazer. E a gente tem o direito de aprender, né? Na minha experiência no período da pandemia, eu ensino em tempo particular, então foi muito mais fácil recorrer, porque a escola tinha interesse que todos tivessem aula, né? Os pais cobravam. E assim, quem teve mais dificuldade, né, procurou ajuda, a escola deu esse suporte. Os alunos tiveram muita dificuldade, principalmente os sexto ano, sétimo, que a família tinha que estar próxima. Mas o grande lance nessa questão da tecnologia é que quando retornamos para o presencial, ou até mesmo no período do híbrido, foi que eu comecei a sentir falta daquilo que a gente estava usando, que era muito rápido. Tudo que a gente queria estava ali na internet e a gente conseguia apresentar nos meninos. Quando a gente volta para o presencial, a gente sente a necessidade daquela coisa mais rápida. E você às vezes não tem, porque a internet não funciona. E antigamente estava tudo funcionando. E isso dificultou um pouco, eu sinto falta agora. A infraestrutura, né? Tem uma infraestrutura que é importante. Na pandemia, assim, eu aprendi a fazer muitas coisas com a tecnologia, porque é uma mulher mesmo tecnóloga, né? Porque assim, eu gravava muitos vídeos, eu tenho muitas turmas, né? 22 turmas devido à minha área específica. Então, assim, eu gravava muitos vídeos, às vezes fazia um podcast também. Eu aprendi a usar muitos meios que eu nem saberia. Ontem mesmo eu estava fazendo atividade mesmo, tinha um vídeo e atividade, entendeu? Explicando tudo direitinho, bem prático mesmo. E hoje eu acho que eu já nem sei mais fazer. Devido voltar para o presencial, acho que essa habilidade eu vou ter que voltar. Então, é uma competência da área, né? Que ela não é algo que para um momento específico de crise, como a gente passou, mas é algo que precisa ser. E assim, eu só queria frisar aqui, antes de dar aqui para a colega, que olha, para além de fazer podcasts, né, de trabalhar com vídeo, projetar vídeo, tem algo que é mais para dentro, gente. Olha, utilizar tecnologias digitais de informação, comunicação, de que forma? Crítica, significativa, tem que fazer sentido, né? Reflexivo, ético, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. Para quê? Para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos. Então, olha o tanto de aprendizagem que tem aqui dentro. Não é apenas, porque hoje eu levei um vídeo, eu sou tecnológico e tal. Não é só isso. Na verdade, a gente precisa entender como isso funciona, de que maneira isso vai permear o meu planejamento, né? E de que maneira eu crio também as condições dessas aprendizagens lá dentro. Então, assim, olha, a produção da fake news, né? Então, a gente sabe como é que funciona, mas a gente sabe dialogar sobre isso, a gente está pronto para dialogar sobre isso, quais caminhos, né? Então, tem aqui a ver com a questão da forma crítica, significativa, reflexiva e precisa fazer sentido. Eu vou só dar para a colega aqui que levantou um tempinho. E a questão da tecnologia mesmo, ela nos ajudou na época da pandemia e continua nos ajudando lá na unidade escolar, né? Então, até hoje, os professores, eles usaram muito aquela ferramenta do Petro e até hoje eles usam normalmente, né? E isso lá é muito bom, porque nós só temos 5% dos alunos, 7% dos alunos que residem na cidade de tal colégio, né? Os outros são os meninos que vêm da zona rural. E tem regiões que os meninos andam estrada de chão até 70 quilômetros. E às vezes, quando está nessa época de chuva, então tem muito atoleiro de ônibus, né? E eles não conseguem chegar até a unidade escolar. Então essas ferramentas têm ajudado muito até hoje, né? Sim. Para complementar o nosso trabalho. Verdade.
E aí, gente, eu queria colocar aqui para vocês uma seguinte provocação, certo? Em relação aos documentos BNCC, DCRB, RCMs, que são os dos municípios. E agora fazer um momento de escuta. E aqui é um momento bacana para que quem passou ou não por esse movimento, né, pense um pouquinho sobre isso, e disso depende também aqui a nossa intervenção. Qual é a sua relação, professor, com esses documentos? BNCC, DCRB, RCM, e a gente ainda desce um pouquinho mais, que é para os projetos políticos pedagógicos das escolas, e depois a gente ainda desce um pouco mais, que são para os nossos planos. Mas, agora, nesses três principais, né, qual é a sua relação com esses documentos? BNCC, DCRB e RCM. Atenção, o DCRB, eu não conhecia o DCRB até para então, o BNCC já era do nosso conhecimento, até porque a gente, nos livros, já tem, né, toda a informação ali, as informações e a informação também. O PPP já é algo comum também, mas o DCRB eu não conhecia. Até que eu cheguei na escola e perguntei, cadê o DCRB? O PPP da escola, tal, porque o curso ele pede para a gente buscar o PPP também. Então, eu não conhecia o DCRB. Não conhecia o DCRB. Quem está no município aqui que não conhecia o DCRB? Quem é de município? Acho que houve uma discussão muito grande de formação também para a gente construir o municipal. Sim. Nessa construção municipal também a gente aliava muito com o DCRB, Sim. principalmente com a BNCC. Mas assim, de conhecer mesmo a DCRB foi a partir desse movimento, dessa formação. Verdade, aprendi demais. Porque a gente não se aprofundava muito sobre o DCRB. E aí, a partir dos cadernos também que foram enviados aos municípios, a gente começou a ter acesso. Mas foi mesmo a partir desse movimento, dessa formação. E ele cuida mais do PPP da escola, ele traz, né, as abordagens, o livro, pelo menos, né, geografia, matemática. O que é assim, ó, vamos aprofundar um pouco aqui a pergunta, né, que é relação, né? Vocês levantaram agora, alguns conhecem, outros não, a maioria parece que não. E aí, assim, não o DCRB, mas você está no município que a maioria deles, com apoio, né, aí da Undime, né, ou de algumas assessorias aí que os municípios contrataram, estavam ou estão, né, na verdade, passaram por um processo de produção dos seus próprios documentos, né, que são os documentos curriculares, os referenciais curriculares municipais. E aí eu vou refazer a pergunta, que é, qual é a sua relação com esses documentos? Caso você quer saber se a gente lado positivo, negativo, essas coisas, qual é a sua relação? Quando eu tenho uma relação com a pessoa, eu posso dizer que eu tenho uma relação próxima, né? Eu posso dizer que eu tenho uma relação íntima, ou eu posso dizer que eu tenho uma relação distante, não é isso? Só um minutinho. RCM. O RCM e a BNCC. Sim. O DCRB ainda não tem essa proximidade toda. Certo. E assim, também em relação, talvez, não sei se foi só isso, mas assim, na construção dos municipais, a gente recorria muito à BNCC. Sim. E houve uma discussão muito grande para a construção. Para a construção do DCRB, eu acho que os municípios não participaram, né, as redes municipais na construção, e sim a rede estadual participou mais ativamente da construção. Talvez isso também tenha distanciado um pouco os municípios desse documento.
É assim, todo documento, né, tanto a BNCC quanto o documento estadual, ele é um documento feito de modo democrático, né, de consulta pública, de chamamento público, né, e esses chamamentos são para quem? Para os educadores, né. Todos os educadores, eles tiveram aí a oportunidade, né, de trazer as suas contribuições para que esse documento se formalizasse, né? Então, antes de ser homologado, né, o documento passa por um processo extensivo de consulta e de aceitação das contribuições, e só depois ele se fecha em um documento que do Estado, do país, né, nacional, aí como é a nossa BNCC, e esse movimento também desce para os municípios. Mesmo que não vá a escola inteira, ali a gente tem representações, né? Vamos lembrar como é o nosso sistema. A gente elege algumas pessoas que nos representam naquele lugar, naquele espaço, para fazer essa contribuição, certo? Então, todos os documentos tiveram, assim, esse movimento, tá? A minha relação, ela é de conhecimento, né? E aqui eu falo representando a minha escola, eu sou daqui de Salvador, Colégio Estadual Miranda de Barroso, lá em Paribe. Só que houve um encontro bem interessante à medida em que eu fui conhecendo o documento, porque há 15 anos atrás a gente teve uma gestão, iniciou uma gestão na escola, eu sou professora, em que o gestor, ele se baseou muito naquela escola da Ponte de Portugal, e a gente dizia que era utópico demais, que era louco. Enfim, ele derrubou o muro da escola, ele trouxe muitos valores que eu encontrei na educação, porque esses documentos definem como documentação integral, são valores que a gente já vem trabalhando. Então, hoje a gente tem uma escola que é politicamente bem centrada, instruída, a gente tem uma escola que é bem empoderadora. Que bom. Inclusive, a gente é bem conhecido da SEC. Sim. Porque a gente está sempre se manifestando, a gente tem um grêmio constituído, que é um grêmio em parceria com a gestão da escola, né? E a gente já trabalha com projetos, assim, projetos já fazem, o protagonismo estudantil já faz parte, né, da nossa realidade, no sentido, assim, bem subversivo mesmo, porque a gente tem um projeto que já faz parte da grade avaliativa da escola, e a gente permite que os estudantes se matriculem no projeto que eles querem. Então, cada professor vai trabalhar, eu mesmo já desde 2017 eu trabalho com as questões referentes à violência contra as mulheres, inclusive no meu projeto já saí um coletivo feminista, né? Então, assim, foi bem... Foi muito alegre a gente ver que a gente já estava caminhando nesse processo e que a gente agora precisa consolidar, né? Já não vai ser mais uma mudança. Sim, consolidar. Muito bacana. Muito bacana a experiência. Eu acho que é um exercício muito grande. A gente está vendo todo esse conhecimento do BNCC primeiro, né? Do DCRB e da Municipal, que eu não tenho conhecimento da Municipal de Salvador, porque eu sou de Salvador, né? Na prática, porque uma coisa a gente vê no papel. Sim. A gente tem que ver na segunda, terça, quarta, no primeiro horário, segundo horário, terceiro horário, entendeu? Ver vivo. Então, esse raciocínio nosso de estar sempre voltando, verificando, fazendo feedback é importante. Sim. Entendeu? E é exaustivo isso. Isso. É porque assim, quando a gente pega... A gente tem que estar vendo isso. É isso. Da sua fala que eu quero pegar. Então, assim, esse documento é o dia a dia da escola. Então, hoje não existe a possibilidade de planejamento sem conhecimento de documentos curriculares, né? Não é isso, gente? Como é que eu vou planejar sem referencial? Principalmente porque essa geração é uma geração totalmente diferente. Eu tenho 20 anos na mesma escola. E a cada temporada vem uma geração diferente. E essa geração é diferente.
A gente precisa De estudante, você está falando? agir, sim, Sim, diferente claro. deles para alcançar os objetivos. O objetivo maior nosso é que eles aprendam, que eles progridam na vida, que eles saiam da escola com algo que seja significativo para a vida deles. Com certeza. Curso a vida deles. E por isso a gente precisa de um documento que reflita a realidade dos sujeitos que nós queremos formar, né? E aí eu queria trazer um pouquinho para cá, porque daqui a pouco a gente vai entrar no movimento de atividade, entrando um pouco mais para pensar sobre os conceitos-chave do DCRB. Vou dar um panorama geral do que a gente vai fazer aqui ao longo de que a gente já começou a fazer e que a gente fecha no final do dia amanhã. Baseado nesse conhecimento, né, do DCRB, eu tenho visto a necessidade que, na verdade, o professor ele tem que ser pesquisador. Mas muitas das vezes a gente fica mais naquela, eu preciso planejar minha aula porque eu tenho tal turma, e muitas das vezes eu tiro por mim. Aí muitas das vezes a gente não se preocupa com determinados documentos porque acha que é de responsabilidade dos técnicos das secretarias. Mas na verdade a gente precisa sim, mais do que nunca, se apropriar destes documentos. Exatamente. Por quê? Como é que eu vou trabalhar com evidência de aprendizagem se eu não estou sabendo onde é que eu quero chegar? Eu não posso trabalhar sem evidência de aprendizagem. A gente vai ver um pouquinho isso ao longo dessa formação. Então, para conhecer os objetivos e a dinâmica da formação, qual é o objetivo? O que é que nós vamos fazer aqui? Tá, já te dou. Planejar uma ação pedagógica. Vejam, me ajudem aqui porque eu preciso de vocês o tempo todo junto comigo. Planejar uma ação pedagógica que ressignifique as práticas no chão da escola, em articulação com a BNCC, o DCRB e o PPP, considerando a pluralidade dos territórios baianos e a intenção de garantir as aprendizagens dos estudantes. Esse é o nosso objetivo aqui, certo? Dessa formação. Já como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos estudar voltar o nosso olhar para o documento, né? E assim, mas eu tenho o meu municipal, não se preocupe. Ao ponto que você olha o DCRB, você consegue olhar para o seu também referencial e buscar no seu referencial e fazer com que ele faça sentido na sua prática quando você começa a escrever um planejamento em cima de resultados, né? De um resultado real, com uma intervenção para um resultado real, com uma avaliação para um resultado real, buscando as evidências de aprendizagem para um problema que a gente levantou lá no início, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai entrar um pouco nos conceitos, depois a gente vai descer para uma ação de planejamento, olhar um resultado, que aliás é uma atividade lá do AVA, que eu espero que vocês tenham feito. Fizeram? Tinha que trazer para o presencial. Hein? Olha, lá tinha assim, que tem uma atividade do módulo que vocês precisariam trazer para o presencial. Mas não se preocupe não, que a professora tem um plano B. Não. Não. Ótimo, ótimo, não terminou ainda. Então essa atividade, na verdade, ela é quem movimenta essa formação aqui. Vocês trariam lá do módulo para cá, mas o professor sempre tem que ter um plano B, né? Então não se preocupe não que a professora tem um plano B. Pode falar, Pro. Em referente à fala da colega, porque há muitas visões ocupadas, né, em Sim. relação à função do técnico da secretaria. Sim. E esse alinhamento com a gestão, A coordenação. a gestão pedagógica, administrativa Sim. e os professores. Verdade. E assim, faz-se nisso o conhecimento do corpo docente de todos esses documentos, até porque tudo que é descrito em um determinado documento pedagógico, institucional, educacional, quem executará de modo pragmático é o professor. Sim. E não podemos esquecer de modo nenhum que toda essa questão teórica, ela só terá realmente veemência e prática com o alinhamento, com o conhecimento, com as formações continuadas, Sim. com o corpo docente. Para fazer Porque sentido, ele né? estará diretamente
Sim. ao aluno. É. É ele que traz esse chão da escola para o chão da sala de aula. E esse protagonismo do professor ele não pode ser perdido de modo nenhum. Porque o documento ele não tem nenhuma eficiência e eficácia Não. se ele não for... Tem que ter um interventor, né? Na prática. É, tem que ter um interventor. O documento, para ele não virar papel podre, ele precisa ter um entendimento, né? A gente precisa entender esse documento para ele não virar papel podre, né? Mais um de gaveta, como a gente vem acostumado na nossa história a fazer documentos, né? Então, o que nós vamos fazer ao longo desse nosso tempo aqui juntos, né? Aqui a gente já está pensando um pouco juntos, né? E agora queria trazer vocês, eu comecei a falar dos indicadores, né? Que vocês vão, seria a atividade que vocês têm que trazer, que vocês fizeram, né? Lá do módulo 6, e a gente vai entrar nela daqui a pouco. Produzir habilidades específicas por área, né? Vocês vão ter um momento de criar as habilidades, colocar em jogo. O que eu sei sobre isso, né? Identificar objetos de conhecimento. Nós vamos montar uma proposta pedagógica. Dentro dela tem tudo isso. Produção de habilidade, identificar objetos de conhecimento, planejar a ação pedagógica, produzir as estratégias didáticas e construir os instrumentos de avaliação. E no final do dia, cada grupo vai apresentar essa proposta que vai ser criada aqui, ok? Faz sentido para vocês? Ou não? Sim. Faz? Olha, vai fazer sentido porque a gente vai entrar ali. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, quais são os desafios da área? Qual é o maior desafio da área? Hã? Qual é o maior desafio da área? Vamos pensar como escola, como área. Qual é o nosso maior desafio? Leitura. Acho que pensar de forma interdisciplinar. Isso, pensar de forma interdisciplinar, pensar de modo articulado como área. Porque por mais que o documento organizou por área, nós ainda pensamos de modo separadinho, cada um na sua caixinha. Então aqui, ao longo dessa formação, nós não vamos pensar apenas separados, a gente precisa pensar junto. A gente está aqui, qual é o nosso foco aqui? Linguagens, não é isso? E aí a gente vai, esse documento que nós vamos trabalhar, escrever, produzir, apresentar, ele tem um foco na área. Tem momento que a gente cascateia para o componente dentro do documento, né, dentro da proposta. Mas o nosso foco e desafio é sentar aqui como área e pensar no resultado nosso e produzir uma intervenção a partir desse resultado. Com foco em quê? No DCRB. De que maneira o DCRB ele me ajuda, né, nesse desafio, né, de articulação da área, né? Como é que a gente vai... qual é o caminho dentro do DCRB que me ajuda a articular a área? Essa é uma pergunta importante para ser respondida. Vocês já pensaram? Como? Levar uma aula com os eixos, né? Você falou aí. Como? Articular, no caso, por exemplo, dar uma aula de português que eu traga as outras disciplinas, né? No caso, no contexto. O professor sozinho, ele não consegue trazer a área, mas os professores juntos conseguem pensar na área, né? Isso, exatamente. O pensamento seja uníssono para que exista essa coesão dentro dos trabalhos e as atividades que serão feitas dentro de todo o processo dos planejamentos. Exatamente. Se você não pensar coletivo, você não Eu vai preciso entender, eu vou responder um pouco, né? Mas uma das respostas importantes que tem lá, vocês vão descobrir quando vocês estiverem aí, precisam pensar juntos. Mas assim, eu preciso entender o documento. Eu preciso conhecer quais são as competências da área. E eu preciso descer para a especificidade do meu componente, articulado às competências da área, né? Então, se eu não conhecer, a gente vai ficar na superficialidade, né?
tendo uma relação distanciada com o documento. Por que nós temos essa dificuldade com os documentos? Porque a gente não se debruça sobre eles, né? A gente não planeja focado em documentos, né? A gente segue um planejamento que a gente vem fazendo, porque está no nosso corpo, a gente já sabe fazer isso muito bem, e a gente segue planejando, mas as entradas hoje para o planejamento, quando a gente pensa num currículo por habilidade e por competência, muda completamente. Muda completamente. O plano é diferente, a entrada é diferente, a abordagem é diferente e a metodologia também precisa ser diferente. Então, como é que eu saio do lugar de entrar pelo conteúdo e agora eu entro pela habilidade, mas eu mantenho a minha abordagem, né? E eu mantenho também as mesmas metodologias. E avalia da mesma forma. E as avaliações, né? E avalio da mesma forma. Então, o que é que a gente faz? Ignora-se toda a produção científica, né? E a gente segue como se o documento não existisse. Então, de pouco adianta BNCC, DCRB, referencial curricular, projeto político-pedagógico, né? Se a gente não mergulhar.